Olá, amigos, boa noite, amigos do Reino Unido, do Brasil, que nos assiste pelo Facebook, Joana de Ângeles Spirit Society, ou pelo Portal da Luz, pelo YouTube. E a nossa eterna gratidão aos nossos amigos do Portal da Luz, que estão disseminando luz através do Portal da Luz, onde eles estão sempre acolhendo grupos, disseminando os ensinamentos de Jesus através da web rádio Portal da Luz. Então, tenham todos uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos no Joana de Ângeles Spirit Society. Eu queria dar as boas-vindas à minha querida amiga Cristina. Querida, beijo grande para você também. Boa tarde, a Cristina é do México, e aqui de Londres, boa noite. Querida amiga, para você também, um beijo grande. Então, eu gostaria de convidar a todos para a nossa prece inicial, né, antes da gente se adentrar nos estudos. E vamos, então, cerrando os nossos olhos físicos, buscando a imagem do nosso amado Mestre Jesus, agradecendo a Jesus pela intercessão nas nossas vidas, pelo seu Evangelho, pelo amparo que Ele nos dá na nossa caminhada. Jesus, amigo celeste, nós agradecemos imensamente a oportunidade de aqui estar. Rogamos a Ti, Jesus, que abençoe a cada lar que está aqui conectado conosco e aqueles que irão estar posteriormente, que todos possam ser envolvidos nessa Tua paz, Jesus amado. Agradecemos a querida mentora Joana de Ângeles, que nos acolhe com o seu amor perene, a querida doutora Marlene Nobre, doutor Bezerra de Menezes, doutora Nise da Silveira, e demais espíritos simpatizantes com esse estudo, que possam nos acolher, nos inspirar, nos dar discernimento. Senhor Jesus, que nosso estudo possa transcorrer na paz e harmonia, e que possamos, Jesus, estar sempre em conexão com o Senhor, através dos seus ensinamentos, através das nossas rogativas, pedindo auxílio. E assim, Jesus, nós te pedimos a permissão para dar início ao nosso estudo dessa noite. Ser conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que se chama integração moral, que foi extraído do livro Em Busca da Verdade, da nossa querida mentora Joana de Ângeles. Nesse capítulo, a mentora vai nos falar dos ensinamentos de Jesus e da importância dessa integração. Então, nós vamos começar com o slide número 1 aqui, que a mentora diz que, na condição de psicoterapeuta excepcional, Jesus utilizou-se dos símbolos nobres, arquétipos da época, a fim de imortalizar as suas propostas de saúde e bem-estar.
compreendendo os tormentosos conflitos dos indivíduos e das massas que constituíam do inconsciente individual e coletivo, refere de herança ancestrais primitivas, perturbadoras, sem deslumbre próximo. E diz, e um superconsciente rico de harmonia, sabia que a única e a mais eficaz maneira de proporcionar a liberdade dos pacientes algemados ao egoísmo e ao imediatismo somente seria possível por intermédio do autoconhecimento. Então, a gente entende aqui nessa reflexão que a mentora diz, né? Jesus realmente foi o maior psicoterapeuta que a humanidade já conheceu, né? E ele utilizou de símbolos nobres, ele falava pelas parábolas, porque ele lidava com pessoas que não tinham cultura, né? Os seus discípulos eram todos pescadores, pessoas sem cultura. Então, Jesus usava sempre das parábolas, daquilo que eles conheciam, e trazia grande teor moral, grandes ensinamentos que marcaram a alma desses homens que transformaram o cristianismo, né? Vivenciaram o cristianismo, porque Jesus poderia ter encarnado aqui no planeta e trazer com ele todos os anjos perfeitos, né? E falar, olha, eles iam fazer tudo. Não, mas Jesus buscou pessoas como nós, né? Pessoas imperfeitas, pessoas com dificuldades, para vivenciar o Evangelho de Jesus, e a gente sabe que eles conseguiram, né? Então, a gente entende no ensinamento de Jesus realmente um psicoterapeuta excepcional, né? E Jesus compreendia, então, os tormentos e o conflito dos indivíduos, da massa que constituía. Então, ele sabia realmente qual era o problema daqueles que viviam na sua época, né? E até hoje, né? Somos espíritos não diferentes daqueles que viveram na época de Jesus. E ele, então, ele traz esses ensinamentos para que a gente pudesse se libertar dessas algemas do egoísmo, imediatismo, somente seria possível pelo intermediário do autoconhecimento. E para o autoconhecimento, nada mais do que o Evangelho de Jesus, que nos faz esse convite de reflexão, né? Amai o próximo como a si mesmo. Então, ele diz, se você não quer para você, não faça para o outro, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, ao próximo como a si mesmo. Quando eu amo o próximo, eu me libero do meu egoísmo. Eu entro numa outra faixa de, de evolução, né? Porque eu estou aprendendo a amar. Eu estou aprendendo a lidar com sentimentos mais nobres. Então, vamos ver o próximo slide. Aqui. Então, a mentora diz que, em fase da cultura religiosa fanática e atrasada, a sombra dominadora, bem como da ausência dos conhecimentos sobre a vida, somente facultando na intimidade
dos santuários esotéricos, onde poucos iniciados tinham oportunidade de conhecê-la, identificando a estrutura complexa do ser e as suas afortunadas possibilidades amortecidas pela matéria. Ele propôs a ruptura do obscurantismo com as claridades da razão, utilizando-se de imperecíveis símbolos que passaram à posteridade e prosseguem perfeitamente atuais. Então, que a mentora diz que, em fase da cultura fanática, que é daquela época, a sombra dominava, porque as pessoas não tinham parâmetros de, de moralidade, de ensinamentos morais, né? Era uma loucura, as pessoas eram materialistas, eram pessoas realmente que viviam pelo mundo, né? Do mundo. Então, ele fala que somente facultados da intimidade dos santuários esotéricos, porque poucas pessoas tinham acesso ao, ao templo, né? Essa parte secreta do templo, onde só os homens entravam, do templo judaico, né? Então, eles liam lá a Torá, mas eram pessoas que tinham um pouco mais de cultura, um pouquinho mais de instrução, né? Então, e esotérico, porque dizer que os ensinamentos na antiguidade grega se destinava simplesmente a um grupo seleto, geralmente entre as pessoas cultas. E a gente sabe que os fariseus eram assim, né? Era um povo, era uma classe culta, eles tinham poderes aquisitivos, eram homens da lei, e eles tinham acesso, mas as pessoas mais simples não tinham. Então, Jesus vem e traz essa renovação, ele traz essa, como ele diz, ele propôs esse rompimento, né, de esse obstáculo que impedia, que dificultava essa luz da razão para todos os povos. E a gente sabe que os ensinamentos do Cristo, eles são atuais, eles são verdadeiramente atuais. Nós estudamos o Evangelho e a gente se aplica em todas as épocas, né? Porque são atemporais. Então, é um espírito que vem de uma esfera crística, com todos os conhecimentos das leis de Deus, para nos auxiliar a avançar, nos auxiliar a melhorar como seres, para progredir, né? E no slide seguinte, ela diz, vivendo para todas as épocas atemporais, legou para as gerações do futuro os memoráveis ensinos, superando as linguagens dos antigos mitos, por serem psicoterapêuticos, embora o objetivo aparentemente, moral, social e religioso que ocultava. Dentre as reveladoras contribuições psicológicas desse gênero para a posteridade, narrou a parábola do filho pródigo, conforme as admiráveis anotações de Lucas.
no capítulo 15, versículo 11 a 32. Em síntese, trata-se de uma história que bem expressa a fragmentação da psique em torno dos arquétipos dos valores morais do ser humano nesse embate sem quartel entre o ego imediatista e dominador e o self harmônico e totalizante. Então, nessa parábola do filho pródigo, Jesus vai nos contar uma história que todos nós podemos estar inseridos ali, né? Então, eu vou ler a parábola para que a gente possa depois comentar, né? Então, começa a parábola. Um homem tinha 2 filhos, narrou Jesus. Disse o moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas e os porcos comiam, mas ninguém lá lhe as dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornadeiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele. E correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lhe-a, e pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também um novilho cevado. Matai-o, comamos e regozijamos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele, né, o segundo filho, ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua.
E nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, te, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrarmos, porque o teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. A parábola não é conclusiva, né? Mas essa parábola nos faz pensar como nós se afastamos de Deus, né? Esse pai aqui representa Deus, nosso Pai. Nós muitas vezes queremos as coisas do mundo e se afastamos e vamos, e quando estamos em necessidade, como mostra a parábola, ele foi, pegou dinheiro, gastou tudo com as meretrizes, bebendo, gastou tudo. Aproveitou com as coisas materiais. E quando a fome veio, né, uma fome que ameaçou ali o lugar onde ele estava, ele não tinha o que comer. Nem as comidas dos porcos ele podia comer. E ele então lembra do que ele tinha deixado, né? Ele fala, mas aqueles que trabalham para o meu pai comem bem e eu aqui passando necessidade, aí eu vou voltar para o meu pai. Então vejamos, nós somos criados por Deus, nós saímos da mão do Criador e viemos através das reencarnações. A Joana diz que esse país longínquo representa as reencarnações, através das reencarnações, depurando o nosso espírito, nos melhorando, melhorando, porque nós estamos em busca do Pai, né? Nós se afastamos dele, sofremos, acreditamos que sem o nosso Pai nós não somos nada. Então nós voltamos, né? O segundo filho mostra o lado egoísta, o lado da inveja, né? Que ele não se ficou feliz do irmão ter voltado, ele ficou com inveja, né? Do pai ter dado ali um novilho, do pai ter feito uma festa. Então, o que ele disse para o meu, mas eu estou sempre aqui com o senhor, nunca lhe desobedeci, e o senhor nunca me deu um novilho cevado. E para esse teu filho, que pegou seu dinheiro e gastou tudo, o senhor faz isso. E o pai disse, mas meu filho, você está sempre comigo. O seu irmão estava perdido. E aí a gente lembra da parábola de Jesus, que o homem tinha 99 ovelhas, tinha 100 ovelhas, e uma das ovelhas se perdeu. Ele deixa as 99 e vai em busca dessa uma. E quando ele volta e ele diz, que felicidade, porque essa ovelha estava perdida e agora foi achada. Porque as 99 estavam seguras, né? Então é a mesma coisa aqui nessa parábola. Então é de uma profundidade tão grande essa parábola. Os ensinamentos de Jesus são tão nobres que a gente realmente, quando a gente estuda e se aprofunda, e a mentora nos traz com tantos detalhes, né, a análise dessa parábola, que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, né, para as nossas vidas. Porque na parábola de Jesus, o ego do filho, do jovem filho, é perverso e ingrato, né? Porque ele abandona o pai e vai embora. Então, a gente vê realmente a ingratidão, né? Desse filho abandonando
o pai e indo para um país estrangeiro, né, em busca de um mundo, de uma felicidade que ele tinha a ilusão de encontrar, né? E quando a gente lê a parábola, a gente entende realmente o que é que Jesus queria nos dizer, né? Aqui no último slide, então, a parábola de Jesus, o ego do jovem filho é perverso e ingrato. Ao solicitar a herança que diz pertencer-lhe inconscientemente, ele deseja a morte do pai, a mentora diz, que seria um fenômeno legal em termos lei, né? Para conseguir a posse dos bens sem qualquer problema. Mascara o conflito sobre a justificativa inapropriada de querer desfrutar a juventude, né? Então, ele queria desfrutar a juventude, queria gozar a vida, em considerando que mesmo na idade provecta, na idade avançada do genitor, não morria. Logo depois, viajando para um país longínquo, procura arrancar as raízes existenciais, as marcas, destruir a origem desagradável, permanecendo na ignorância de si mesmo, fugindo para o Éden, onde parecia feliz. Então, todo conflito carrega uma carga psicológica de alta tensão nervosa, devastadora, a mentora diz. Então, vejamos que quando ele solicita essa herança, a Joana diz, né, que inconscientemente ele desejava a morte do pai, que seria um fenômeno legal, né, para conseguir a posse dos bens sem qualquer problema. O pai morreu, pronto, o dinheiro é meu, né? Mas mascar esse conflito, né, sobre a justificativa inapropriada de querer desfrutar a juventude. Então, é isso que ele argumentava, né? Que ele queria gozar a vida. Então, ele foi para um país longínquo. E a mentora diz que ele aqui se apresenta como filho perverso e ingrato, né? Então, viajando depois para esse país longínquo, ele procura arrancar as raízes existenciais, as marcas, destruir a origem desagradável, permanecendo na ignorância de si mesmo, fugindo para o Éden, né, o paraíso, onde parecia feliz, mas não era, né? Era simplesmente uma equivocado. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente a necessidade de estarmos conectados com Deus. Quando a gente vê Buda, aqui no livro Vida, Desafio e Soluções, Joana diz que quando o príncipe Siddhartha Gautama, né, fez-se Buda, quanto se permitiu iluminar, porque acordou do letargo, né? A consciência se despertou. Após uma das preleções educativas, quando ele estava ali fazendo as suas palestras, suas reflexões, ele foi interrogado por um dos seus discípulos e perguntou para ele: Senhor, já encontrastes Deus? E se o defrontaste, onde se encontra ele? O missionário Buda meditou por um pouco e respondeu sem preâmbulos: após penetrar na realidade de mim mesmo, encontrei Deus
no mais íntimo do meu ser, em grandiosa serenidade e ação dignificadora. Então, olha só, Deus está dentro de nós, né? Quando nós buscamos Deus, é interiormente, não os Deus dentro das igrejas, dos templos de pedra, né? O Deus da boca para fora, mas o Deus interior. E como é que nós encontramos Deus? Quando nós começamos a aplicar as leis de Deus nas nossas vidas. Os ensinamentos de Jesus é esse autodescobrimento, né? Quando nós, através das nossas ações, sempre dentro das leis de Deus, as leis morais, que é uma lei não só da Terra, mas de todo o universo, de toda a criação de Deus, se aplicam essas leis. A lei do amor, né? A lei da fraternidade. Então, todas essas leis que nós temos, elas gravadas nas nossas consciências, elas estão aqui, dormicida, esperando o momento de se acordar, como ele diz ali, estava letargo, né? Buda estava ainda com a consciência adormecida, mas ele se despertou. E quando ele desperta, ele encontrou Deus dentro dele. Então, meus amigos, é esse a reflexão de hoje, e é isso que nós devemos buscar Deus dentro de nós, para que a gente possa retornar para o nosso Pai, como o filho pródigo voltou, e que o Pai, com certeza, vai nos receber com festa, com amor, né, de braços abertos, porque Ele sempre está. É nós é que nos distanciamos de Deus, né? Porque Deus nunca se distancia de nós. Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Deus, Ele espera o momento que nós estamos despertos. Está sempre lá. É nós é que nos afastamos dele, né? Então, conforme nós vamos buscando Deus dentro de nós, conforme nós vamos trazendo as leis de Deus para as nossas vidas, né? Ajudar o próximo, amar alguém, nos doar, deixar de sermos egoístas, deixar de pensar muito em nós e nada no outro, né? Porque é muito fácil a gente amar aqueles que estão ao nosso redor, né? Ao nosso derredor, porque é o amor seletivo. Todos nós temos o amor seletivo. Eu amo aqueles que eu quero, que eu gosto. Aí é fácil, mas nós temos que amar a todos, os difíceis também. É um exercício que nós temos que fazer, né? Com dose homeopática, mas sempre trazendo para a nossa reflexão, não. É meu irmão, eu não posso julgar, eu tenho que ter indulgência para com o próximo, né? A indulgência, Jesus foi indulgente o tempo todo, né? Então, é esse o convite de hoje, a reflexão de hoje, né? Então, nós temos aqui a nossa querida Dani. Boa noite, Dani, querida. Tudo bem? Gratidão também, querida. E, então, nós vamos encerrando o nosso estudo dessa noite, agradecendo a rádio, a web rádio Portal da Luz, que tem que tem transmitido os nossos estudos pelo YouTube, através do YouTube deles, Web Rádio Portal da Luz, que leva para o Brasil todo e para a Europa também.
a nossa gratidão a todos do Portal da Luz. A semana que vem, nós teremos a nossa querida Luziane Bahia, que estará conosco, trazendo um tema muito interessante, a origem do sofrimento. Então, não percam, estaremos recebendo a nossa querida Luziane Bahia na próxima quarta-feira, né? E então, nós estamos também no Setembro Amarelo, onde nós estaremos também trazendo no dia 24, é uma sexta-feira, a nossa querida Karina Fukumitsu, que ela é psicóloga e ela tem doutorado em suicidologia. Então, é uma pessoa que lida com lutos, com suicídio, e ela vai estar fazendo uma live na sexta-feira, aqui pelo Facebook e pelo Portal da Luz, né? Então, todos estão convidados. Semana que vem nós colocaremos o pôster e teremos também, dia 22, o Armando Menezes. Ele já esteve aqui conosco, também estará fazendo uma live para o Setembro Amarelo, também falando sobre o suicídio, né? Então, convidamos a todos para a nossa prece de encerramento, né? Agradecendo a Jesus pelos momentos que passamos aqui reunidos, na reflexão dos seus ensinamentos, Jesus, que são tão atuais. O seu amor que nos agasala a todos, que nos traz paz, que nos traz, Senhor, a confiança de que nós estamos, Senhor, seguindo o caminho em que o Senhor nos preparou. O caminho a Deus, o nosso Pai Criador. Agradecemos a querida mentora Joana de Anjos pelo acolhimento, pelo amparo, por trazer à lume essa série psicológica que tantos nos auxilia, nas nossas reflexões. A nossa eterna gratidão aos demais benfeitores amigos que estão aqui conosco, a nossa eterna gratidão. Rogamos, ó Jesus, que as nossas águas possam ser fluidificadas, que nosso lar possa ser abençoado, possa ser, Senhor, que possamos ser acolhidos, Jesus, pelo seu amor perene. E assim, rogamos uma boa semana a todos, muita paz, e até a próxima semana, se Deus quiser. Então, até a próxima semana, fiquem todos com Deus, e até a próxima quarta-feira com a nossa querida Luziane Bahia. Então, boa noite.